Olá, aqui é a Helga. Suspendem as missas em toda a Itália. Devido à crise do bichinho, os bispos italianos informaram este 8 de março que ficam suspensas todas as missas públicas, incluídos funerais, até o dia 3 de abril, seguindo as medidas do governo. É uma decisão sem precedentes na história da Igreja. Assim o dizem vários meios de comunicação católicos. A Conferência Episcopal Italiana decidiu suspender todas as missas públicas no território da Itália até pelo menos o dia 3 de abril. E o Church Militant, em um artigo que intitula-se Bichinho, Roma, curva-se ao decreto estatal que suspende todas as missas públicas, diz o seguinte: os legisladores locais protestam contra o decreto, dizendo que é confuso e aberto a interpretações. Pela primeira vez na história, Roma proibiu a presença dos fiéis em todas as missas até o dia 3 de abril, demonstrando uma vontade excessiva de submeter-se ao decreto de emergência do bichinho, publicado pelo governo italiano nesta noite do sábado, dia 7 de março de 2020. Os sacerdotes podem continuar a celebrar a Eucaristia a portas fechadas, mas as congregações serão proibidas de entrar nas igrejas enquanto celebra-se a missa, e os católicos terão que renunciar a receber os sacramentos nas comunidades eclesiais. A igreja que vive na Itália e através das dioceses e paróquias aproxima-se de cada homem, compartilha a preocupação comum diante da emergência sanitária que afeta o país, disse a Conferência dos Bispos Italianos em um comunicado no domingo, citando o decreto da Presidência do Conselho de Ministros, que suspende as cerimônias civis e religiosas, incluindo funerais, em todo o país até o dia 3 de abril. A declaração dos bispos acrescentou: é uma passagem altamente rigorosa, cuja recepção encontra sofrimentos e dificuldades para pastores, sacerdotes e fiéis. A aceitação do decreto é mediada unicamente pelo desejo de fazer sua parte, também nesta situação de contribuir para a proteção da saúde pública. Os fiéis católicos criticaram a covardia dos bispos e compararam sua disponibilidade para submeter-se com os protestos de vários presidentes de províncias italianas que, estes, sim, questionaram a interpretação e o caráter desproporcionado do decreto. Não quero ser alarmista e não estou dizendo que será a última missa de todas, mas poderia acontecer. Nessa quaresma, poderíamos jejuar de receber a comunhão, disse o padre Otávio de Bertollis à sua congregação durante a homilia na igreja de Jesus, em Roma. A igreja poderia ser fechada amanhã. Pegaremos a Escritura, escutaremos o que o Espírito diz, e isso é uma bênção. Estamos no momento da provação, no silêncio de toda a voz de Deus, proclamou profeticamente o ilustre pregador. O porta-voz do Vicariato de Roma, padre Dom Walter Insero, disse à ANSA News o seguinte: o novo decreto governamental exige isso. Estamos tomando medidas para informar os padres das paróquias. Uma fonte disse ao Church Militant que o decreto não menciona explicitamente a missa, mas simplesmente eventos religiosos, incluindo funerais, e permite que restaurantes e bares permaneçam abertos, com a obrigação do operador de impor a distância da segurança interpessoal de pelo menos 1 metro, com pena de suspensão de atividades em caso de violação. Os bispos tinham 2 opções, observou essa fonte. Uma, desafiar as autoridades italianas e recusar a abolição da missa, responder à emergência com mais precauções, como permitir a entrada de pessoas durante as celebrações, mas com a distância de 1 metro. 2, conformar-se e interpretar o decreto da maneira mais restritiva possível. Isto, é claro, foi o que eles fizeram. No final das contas, tudo na Itália é interpretação, explicou a fonte, e os bispos poderiam ter lavrado seu próprio sulco interpretativo através do decreto, se tivessem a coragem de fazê-lo. Falando com o Church Militant, Emanuele Di Martino, pastor da Casa de Oração em Roma, concordou com que o decreto estava aberto à interpretação e que é particularmente confuso com referência a se as restrições seriam aplicadas a toda a Itália ou apenas às zonas vermelhas, as partes mais seriamente afetadas do norte da Itália. O presidente da região do Vêneto, Luca Zaia,
criticou o decreto no Facebook, dizendo: diante de grupos circunscritos que não afetam a população em geral de forma generalizada, não se entende a lógica de uma medida que parece cientificamente desproporcional à tendência epidemiológica. Algumas partes da disposição podem ser de interpretação duvidosa e difíceis de aplicar amanhã, escreveu no Facebook Stefano Bonaccini, presidente da região da Emília-Romagna. Embora as medidas estejam indo na direção certa, não posso deixar de salientar que o texto é no mínimo confuso e precisa de esclarecimento do próprio governo para permitir que os cidadãos entendam o que pode ou não ser feito, disse o presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, ao jornal Corriere della Sera. Embora muitas igrejas em Roma tenham imposto as restrições de 1 metro de distância entre as pessoas no assento, na manhã de domingo de missa, mesmo antes de o decreto ser aplicado e de que se recusassem a administrar a Sagrada Comunhão na língua, a paróquia latina da Santíssima Trinitada e Pellegrini não se submeteu às restrições. No início da semana, o bispo francês Pascal Roland, da diocese de Pays-de-l'Aisne, recusou-se a ceder à epidemia do medo causada pela crise do bichinho. Por minha parte, disse ele, recuso-me a ceder ao pânico coletivo e a submeter-me ao princípio de precaução que parece mover as instituições civis. Não pretendo, portanto, dar instruções específicas para minha diocese. Dom Roland disse que se recusava a prescrever o fechamento das igrejas, a supressão das missas, o abandono do gesto da paz durante a Eucaristia, a imposição de tal ou qual modo de comunhão considerado mais higiênico, porque, disse ele, uma igreja não é um lugar de risco, mas um lugar de salvação. Será que os cristãos deixarão de reunir-se para rezar? Além das precauções elementares que todos tomam espontaneamente para não contaminar os outros quando estão doentes, não é aconselhável acrescentar mais, disse ele. Chamando a decisão de fechar igrejas de loucura e psicose exagerada, o conhecido epidemiologista católico Paulo Gulissano apontou que a doença é transmitida apenas por gotículas de saliva com proximidade pessoal, tocando as mãos ou superfícies infectadas que são levadas à boca, ou bebendo em copos ou xícaras infectados. Não faz sentido fechar igrejas e suspender missas. O que foi decidido por alguns bispos locais e recomendado pela Conferência Episcopal Italiana não é razoável. O contágio é maior nos metrôs, nos centros comerciais, nas lojas de apostas, que, no entanto, dão dinheiro para o Estado, comentou. O Vaticano anunciou que o Papa continuará celebrando a missa diária em sua residência de Santa Marta, mas, por causa do bichinho, os fiéis não serão convidados a participar da missa na residência. Em vez disso, as missas serão transmitidas ao vivo pelos meios de comunicação do Vaticano, para que aqueles que o desejarem possam acompanhar as celebrações em união de oração com o Bispo de Roma. Os museus vaticanos, o Ufficio Scavi, o Museu das Vilas Pontifícias e os Museus das Basílicas Pontifícias também estarão fechados até o dia 3 de abril. É interessante ver isso aí, que está acontecendo na Itália, porque nós, que já estamos escaldados, como se diz, gato escaldado tem medo de água fria. E a gente já pensa que essas medidas aplicadas na Itália, pela Conferência Episcopal Italiana, podem vir a ser aplicadas pelas conferências episcopais de todos os outros países. E como disse esse padre Otávio de Bertollis, sem querer ser alarmista, dizia ele, não estou dizendo que será a última missa de todas, mas poderia acontecer. A abolição da missa, a abolição da Eucaristia, não só na Itália, mas em todos os outros países, diante desses bispos que estão aí, não se sabe o que pode vir a acontecer. As coisas que estão ocorrendo nesse papado de Bergoglio são absurdas. Qualquer coisa pode ocorrer. Quero chamar também a atenção aqui para o que disse esse bispo francês Pascal Roland. Perguntou, será que os cristãos deixarão de se reunir para rezar? E chamou a atenção para o fato de que as pessoas tomam espontaneamente as precauções elementares para não contaminar os outros quando estão doentes. Então, a pergunta é, por que, com relação especificamente à missa, um clero aproveita a oportunidade para interpretar esse decreto governamental da Itália da maneira mais restritiva possível para os católicos, impedindo-os de ir à missa? Vemos aqui uma intervenção estatal na vida privada, por um lado, que tem realmente sua justificação até um limite, mas neste caso estamos vendo que os bispos na Itália, a Conferência Episcopal Italiana, aproveitou-se, é isso que
que dá a impressão de que houve, de que aconteceu. Aproveitou-se para fazer a interpretação mais restritiva possível desse decreto. Vejam que aqui nesse artigo do Church Militant fica claro que bares, restaurantes não fecharam e outros tipos de negócio comerciais não fecharam. Porque tem a Conferência Episcopal que interpretar esse decreto da maneira mais restritiva, mais daninha para os fiéis e para a igreja. Uma notícia que eu vi também hoje, que chamou minha atenção, não especificamente sobre a igreja, mas vejam isso. Penas de 5 anos de prisão na Rússia para aqueles que violarem a quarentena domiciliar. Se você não quer ir para a prisão, não saia de casa. As autoridades da cidade de Moscou ameaçam com penas de prisão de até 5 anos as pessoas que violem o auto-isolamento em seus lares durante 2 semanas depois de haver chegado de uma série de países afetados pelo bichinho. A Espanha, esse meio que eu estou lendo é espanhol, El Mundo, e diz: a Espanha está na lista negra que a Rússia preparou. E o Ministério de Assuntos Exteriores espanhol está dizendo aos turistas que também, então, cancelem suas viagens para a capital russa. Devido à propagação do bichinho, o prefeito de Moscou assinou um decreto no dia 5 de março sobre a introdução de alerta máxima, obrigando a ficar em casa todas aquelas pessoas que chegaram de certos países, como China, Coreia do Sul, Irã, Itália, França, Alemanha e Espanha. Consideram que todos esses países têm condições desfavoráveis para o bichinho e, por isso, os recém-chegados devem garantir estar auto-isolados em casa durante 14 dias, sob pena de 5 anos de prisão. Vejam isso. Gente, isso é bem grave. Estamos vendo, por um lado, a notícia da igreja, como é que o clero está se aproveitando para abolir a missa. E por outro lado, na vida civil, nessa notícia que eu estou trazendo aqui da Rússia, como governos, e também no caso da Itália. E na Itália, estes dias também foram isoladas várias regiões. Ninguém nem entra nem sai de 4 regiões: Lombardia, Vêneto, Emília-Romagna e Piemonte. 16 milhões de pessoas no norte da Itália isoladas, entradas e saídas proibidas nessas 4 regiões e em outras 14 províncias, entre elas Veneza. Então, estamos vendo como essa crise do bichinho está levando a uma verdadeira intervenção estatal na liberdade de ir e vir das pessoas. A última vez que aconteceu isso a nível mundial, que eu me lembre, foi no 11 de setembro. E muitas pessoas sabem bem que o 11 de setembro foi muito diferente da história que nos contaram. Inclusive, a minha série, A História da Família Rothschild, no último capítulo, faz uma referência àquele momento histórico. Muitos difíceis tempos estamos vivendo. Agora, se eu em algum momento deixei transparecer no meu canal, através dos meus vídeos, que eu considero que esta crise é uma coisa que deve ser desprezada, gostaria de chamar a atenção aqui para dizer que não é essa a minha posição. Vejo muita gente nas redes sociais menosprezando tudo isso, dizendo que a única coisa que está acontecendo é uma histeria coletiva por causa dos fake news dos meios de comunicação e que isso é uma mera gripe forte. Eu não sei o que está exatamente acontecendo porque não tenho toda a informação. Agora, não deve se deixar de ser prudente. Não deve se deixar de ser prudente. Por exemplo, tomar um avião desnecessariamente nessa época, eu acho desaconselhável. Fazer de conta que nada disso está acontecendo, também desaconselhável. Principalmente para quem tem entre os seus familiares pessoas com idades acima dos 70 anos, 70 e poucos anos, que estão na faixa de risco. Há que ser responsável também. Agora, que isto está sendo usado pelo clero italiano, e eu penso que vai ser levado para o resto da igreja no mundo todo, para suprimir a missa, isso daí não tem dúvida, eu tenho trazido ao meu canal, e penso que é isso que está acontecendo. A crise essa está sendo usada
neste sentido. E nós sabemos que existe aí esse plano da nova ordem mundial. A nova ordem mundial pretende substituir a civilização cristã católica por outra coisa. O que eles pretendem é dissolver o catolicismo em uma religião única. E nós temos visto como isso está sendo feito em diversas frentes. E este momento aqui, de crise por causa do bichinho, é uma oportunidade de ouro para avançar nessa agenda da qual fazem parte também os 3 encontros convocados por Francisco para março, maio e junho. Os encontros de economia, para tratar de economia, Pacto Global de Economia, Pacto Global da Educação e o Pacto Global das Religiões. Um dos quais, ou 2, foram já adiados para o final do ano, outubro, novembro, por aí. Eu trouxe a notícia, agora eu não lembro exatamente quais são as datas. Mas tudo isso está na agenda. E não sejamos ingênuos, aqui no meu canal eu tenho trazido à exaustão as notícias que mostram como Francisco está trabalhando com a ONU para a implantação dessa agenda da nova ordem mundial, que é a Agenda 21 ou a Agenda 2030. Não sejamos ingênuos. Vou parando por aqui. Até meu próximo vídeo.